Eu não gosto da LDU. E eu tenho certeza que você que está assistindo aí também não gosta. A LDU tirou 15 anos de título da Libertadores da minha vida, tirou minha adolescência e o início da juventude todo, sem poder ostentar esse título. A LDU perpetuou durante essa mesma época, durante o final da minha época de escola, o início da minha época de trabalho, né, na minha vida adulta, minha era profissional, manteve o apelido de Virgem das Américas, de time que não conquistava título internacional. Eu não gosto da LDU. A LDU fez só o trabalho dela, né? Que era ganhar o Fluminense. Conseguiu, a incompetência foi nossa. Mas isso me fez não gostar da LDU. E hoje, cara, vocês sabem muito bem a minha opinião. Eu não acho que tenha como a gente se vingar. Dizer que hoje é uma vingança e que hoje a gente acaba com tudo que aconteceu em 2008, 2009. Não é a mesma coisa, não. Em 2014 o Brasil tomou 7-1 da Alemanha e nem por isso 2016 nas Olimpíadas foi uma vingança do Brasil vencendo a final das Olimpíadas da Alemanha. Mas hoje, cara, é pra gente fazer eles sentirem um pouquinho do que a gente sentiu. É pra pelo menos começar assim, se a gente não vai conseguir dar a resposta perfeita, que vai acabar com a discussão e a gente sair por cima, é pelo menos a gente virar um pouco o jogo. Hoje é a final da Recopa. É o menor dos torneios em que Fluminense e LDU vão abrir a decisão. Mas, cara, eu perguntei no meu Instagram quantos anos as pessoas tinham quando o Fluminense perdeu pela primeira vez em 2008, lá pra LDU. E aí as respostas são 2 anos, aqui ó, responderam, isso de madrugada, tá? 12, deixa eu ver aqui um outro aqui. O outro já tinha 22. Enfim, são 3 épocas diferentes da vida. Hoje é uma boa oportunidade pra a gente fazer o torcedor da LDU que tiver 2, que tiver 12, que tiver 22, pelo menos sentir um pouquinho do gosto que a gente sentiu em 2008, 2009. E claro, acima de tudo, pra gente agora, já mais velho, não repetir. Esse é o pré-jogo de Fluminense e LDU. É um pré-jogo que normalmente tem muita informação, né? Vocês sabem, vocês conhecem meu pré-jogo aqui. Trago informação, análise tática, etc. Mas especificamente hoje eu achei que cabia abrir falando um pouco sobre o tamanho desse jogo. Se vocês gostarem, digam aqui embaixo. Às vezes para jogos grandes eu posso repetir. Roda a vinheta que tudo que você precisa saber sobre esse jogo você vai encontrar aqui. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor, seja bem-vindo aqui ao canal Raiz Tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você gostar do vídeo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor que isso ajuda bastante a gente, tá? E vamos embora. A gente abre aqui porque é pré-jogo de Fluminense e LDU, jogo de volta da Recopa Sul-Americana. O Fluminense perdeu por 1-0 na ida, o jogo de volta acontece hoje no Maracanã às 9h30 da noite. Transmissão só na ESPN e no Star Plus, né, no streaming. Mas você já sabe, mas eu sempre tenho que repetir porque todo dia chega alguém novo, tá? E muito obrigado por isso. A gente vai estar ao vivo, aqui mesmo no Raiz Tricolor, mas no projeto Jornada KTO 1902, né, que passa aqui no Raiz Tricolor também, direto do Maracanã, a partir das 8 horas da noite, com a nossa transmissão em áudio, tá? A partir das 8 horas a gente tem cobertura, do lado de fora a gente pode filmar, a gente pode tirar umas fotos ali pra te mostrar como é que tá a arquibancada, etc. Tudo aquilo que você já tá acostumado, você já viu como foi a nossa cobertura lá em Quito. Se você não deu uma chance pra gente ainda, dê uma chance, cara, eu te garanto que você vai ter uma experiência de acompanhar o jogo totalmente diferente do que a experiência de você ficar lá ouvindo o comentarista de arbitragem. E aí o comentarista que, eu não sei o que, nossa, olha só, hein, o Thiago Santos hoje tá mal, hein, e ele que veio do Grêmio, né, e o cara não faz ideia, não viu um jogo do Fluminense. Enfim, então dá essa chance pra gente hoje, beleza? A imagem você pode botar onde você quiser aí. Você pode botar na sua TV, na ESPN, no celular, mas o ouvido dá uma chance pra nossa transmissão. Eu na narração, o Lessa nos comentários, o Fio fazendo o pré-jogo junto comigo e com o Lessa. Hoje a gente tem Cauã do lado de fora, tem Thalisson, então vamos fazer aquela super cobertura. E se Deus quiser, né, com uma cobertura de título também no pós-jogo, abordando ali torcedores também na saída da rampa, enfim, todo aquele clima maneiro. E no pós-jogo também, além desses todos que eu citei, ainda tem também o Alexandre e o Renan. Jogo de número 10, entre Fluminense e LDU, tá? 4 vitórias para cada lado e um empate. Esse empate aconteceu lá
em Quito 0-0 na estreia da Libertadores 2008. E aí fica a curiosidade. São 4 jogos até hoje aqui no Maracanã. Exatamente as 4 vitórias do Fluminense. A LDU nunca pontuou aqui no Maracanã, tá? Nunca pontuou jogando no Rio de Janeiro. Perdeu em 2008 e em 2017 por 1-0. Perdeu em 2008 também, né? Na final por 4-2. Em 2009 por 3-0. Só fizeram um gol. Foi justamente o da final de 2008, o gol do Bolaños. Então, assim, expectativa tem que ser alta, porque se seguirem os números, né, o que se torna padrão nesse confronto, o Fluminense ficou com um resultado ótimo trazendo para o Maracanã, no sentido de que basta ganhar o jogo para pelo menos levar para os pênaltis. Muita gente está perguntando, tá? Gabriel, é pênalti direto ou a gente vai ter prorrogação ainda? Tem prorrogação. Se o Fluminense ganhar por um gol de diferença, não tem gol fora de casa como critério de desempate, tem nada. 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 e etc. Ganhou por um gol de diferença, a gente vai pra prorrogação, meia hora, pra depois, aí sim, ter pênaltis, tá? Espero que não tenha isso, mas se tiver 0-0 com 35 do segundo tempo, eu espero que tenha pênalti. Olha só, vamos lá, a gente falar um pouquinho do jogo. Eu abri aqui já falando um pouco do contexto, né, da partida, mas me chama a atenção, cara, assim, algumas mudanças que a Conmebol vai fazer. Vou falar mais na arbitragem, tem uma novidade chamativa, né, em relação à arbitragem. Mas me chama a atenção um pouco como cada torcedor tá levando esse jogo de uma maneira diferente, cara. Tem gente levando máscara do V de vingança, porque é a vingança contra a sigla. Eu acho até ruim falar sigla, porque tem outros números que tem sigla também. Tem outros times, né? Tipo CRB, ASA, CSA, são tudo siglas também, né? Mas a Liga de Quito é um adversário que mexe um pouco com o Fluminense. E é muito engraçado, cara, o fato de, tipo assim, a LDU ganhou 2 torneios internacionais até hoje. A Libertadores e a Recopa. E aí, os 2 foram em cima do Fluminense. Ó, a Libertadores e a Sul-Americana. E obviamente que ele ganhou as 2 Recopas também, que ele jogou, por isso que ele tinha 4 títulos, mas os 2 foram pro Fluminense. Aí no primeiro título internacional que ele ganha, que não tem o Fluminense, que foi contra o Fortaleza, o Fluminense ganha a Libertadores no mesmo ano e eles se enfrentam na final na decisão da Recopa. É muito bizarro isso, cara, mas a gente tá vivendo uma das grandes histórias que o Fluminense nos proporciona. Como eu abri falando, não dá pra falar que é vingança hoje, assim. Cada um tem a sua vingança pessoal, né? Mas eu não consigo dizer que o Fluminense está se vingando da LDU, porque pra mim, a vingança você bate mais ou faz algo pior do que aquela pessoa te fez. Ou pelo menos igual. Você dizer que tá se vingando, a pessoa te espancou e você, né, sei lá, deu um tapa nela, você não se vingou. Você pode ter iniciado essa vingança. Eu acho que é um pouco disso, desse jogo de hoje. O jogo de hoje a gente vai ver um Maracanã lotado, né? Alguns ingressos voltaram aí para o Futebol Card, né? Por conta provavelmente de ingressos cancelados, cartões clonados, aquilo que a gente sempre sabe que acaba acontecendo, mas já foram rapidamente vendidos. Público muito bom. Eles têm mais torcida do que a gente levou para Quito, eles trouxeram aqui para o Rio de Janeiro, até porque a cidade é mais atrativa, mais turística também, né? Apesar da LDU ter jogado aqui ano passado contra o Botafogo, mas era um jogo muito menor. Então, assim, chama um pouco a atenção o fato do Fluminense hoje ter esse estádio abarrotado e ter a sua primeira decisão na temporada, assim, efetivamente, né? Por mais que a gente tem que tratar, tem que continuar tratando, e é um erro pra mim que eles não tenham tratado os clássicos como jogos importantíssimos dentro da temporada, a gente tá 10 clássicos sem vencer. Me parece que o grupo tratou totalmente, o grupo, eu digo, vai do Mário Bittencourt até o terceiro reserva, tá? Todo o foco para esse jogo contra a LDU. Os jogadores concentraram, algo que não é muito comum, né? Concentração, vou ter até que explicar o que é concentração. Os jogadores ficaram no CT até quase à noite, foram para um hotel, aí não sei se eles jantaram no hotel, jantaram no CT, mas vão dormir todos no hotel. Então isso acontece em jogo fora de casa por conta da viagem. No Rio de Janeiro, normalmente cada um vai para suas casas e se apresenta ali no início da manhã, na hora do almoço, num hotel no Rio de Janeiro, onde faz ali essa espécie de concentração. Então, você vê, tá todo um clima diferente, toda uma situação diferente para esse jogo, e eu espero que isso se reflita em campo. Na final da Libertadores, o Fluminense vinha numa sequência ruim no Campeonato Brasileiro, de certa maneira até contra o Inter antes também. Uma sequência ruim e tal, não vinha jogando muito bem, e se falava muito, olha, esse time na hora que dá um estalo, e vem o jogo grande, esse time gosta do jogo grande, sabe jogar o jogo grande, sabe jogar melhor, né, de qualidade, sabe também no momento em que precisa ser mais matreiro ali também. Isso se massificou na Libertadores. Só que esse time de 2024 é outro time.
Por mais que tenha muitos jogadores, mas se passaram 4, 5 meses. Então, esse time de 2024, a gente não pode esquecer o que esses jogadores fizeram em 2023. Isso é fato, foi a maior conquista das nossas vidas, falando de futebol. Por outro lado, esse time em 2024 precisa também se provar. E o jogo de hoje é perfeito para isso. Precisa construir a história do Fluminense de 2024. E não só viver da história do Fluminense de 2023. E o jogo que mais tem algo carregado até o momento é esse da LDU. Para começar o ano é importante começar vencendo. E hoje tem esse jogo contra a LDU. Vamos falar de como o Fluminense entra em campo, porque a gente tem dúvidas. Vamos lá, tá? Escalações aí na tela. Vamos lá, ó, a gente tem a provável escalação do Fluminense, a gente não sabe se vai ser essa mesmo. Essa é a escalação que entrou em campo lá contra a LDU, saindo o Marcelo, né? Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Diogo Barbosa, André Martinelli, Ganso, Arias, Keno e Cano. Quais são as mudanças e as dúvidas aqui? Primeiro, nas duas laterais. Marcelo terá condição de jogo e irá pro jogo? Não sabemos, saiu lesionado, uma lesão no tendão, lá no jogo contra a LDU, lá em Quito. Ainda não sabemos se ele vai jogar ou não, tá? Se ele jogar, eu acho que se ele tiver condição de jogo, ele é titular. Pra ele, acho que é um jogo muito pro Marcelo, no sentido de que, a LDU vai contra-atacar. Beleza, mas a gente vai ter muito, provavelmente, a posse de bola e necessitar de jogadores de criação. Jogadores que, de repente, com toque, com chute, com uma jogada, possam abrir caminho na defesa da LDU. E o Marcelo é esse jogador. O Diogo Barbosa é um jogador que aproveita mais os espaços, né? O Marcelo cria esses espaços. Mas é bom ter o Diogo Barbosa, né? Guga na lateral direita, o Samuel Xavier, segundo o Lessa, vai ser relacionado para a partida, mas acho muito difícil que o Samuel, que não joga desde dezembro do ano passado, entre já como titular num jogo desse, né? Acho que vão acabar mantendo o Guga, que fez uma boa partida lá na altitude, mas não fez uma boa partida no Fla-Flu. Thiago Santos, Felipe Melo na zaga, André Martinelli e Ganso. Aí qual que é a dúvida aqui? Segundo o GE. Globo, é a saída do Martinelli para a entrada do John Kennedy, já de cara. Segundo ele, a publicação lá do GE, o Diniz treinou com essa formação aqui. Tá? O Diniz chegou a treinar com esse 4-2-4. Agora, se vai entrar mesmo nisso, eu acho pouco provável, tá? Principalmente porque o Diniz costuma treinar. Eu falei, lá em Quito, por exemplo, ele treinou com Lima no meio de campo, sacando numa hipótese de tomar gol cedo. E o Lima entrar, por exemplo, no lugar de um dos zagueiros, com o André indo pra zaga e tal. Enfim, não aconteceu o gol cedo, o Fluminense teve que mais botar pra gente pra se proteger. Mas acho que é uma hipótese para um 0-0, se persistindo, ele já ter treinado também no 4-2-4 com o John Kennedy. Pode ser até, inclusive, no primeiro tempo. Eu acho até que o Diniz, se termina o primeiro tempo 0-0, ou até perdendo, alguma coisa assim, e ele precisa ir pro ataque, ele vai direto pro protocolo André na zaga, né, que é o Martinelli entrando e o André indo pra zaga. Eu, inclusive, penso que, dependendo de como ele espera a LDU, de como os estudos dele falaram sobre a LDU, ele poderia ir assim de cara. Acabei invertendo aqui o Martinelli e o André, né? De cara. Por quê? Se a LDU der a bola pro Fluminense, ele vai precisar ter qualidade nessa saída de bola, ter qualidade na criação, porque o jogo não vai ser assim. O jogo provavelmente vai ser assim, com o Germancano enfiado no meio dos zagueiros, John Kennedy, vai ser com todo mundo lá dentro da área da LDU e pouco espaço para jogar e a bola o tempo todo nos pés dos zagueiros. Não sei se a LDU vai entrar dessa maneira, mas enfim, né? Mas é bem provável que o Diniz comece a partida mesmo com o Thiago Santos na defesa e o John Kennedy no banco. Já sobre a equipe da LDU, vale dizer, Domingues, enfim, a gente espera que eles repitam a escalação que jogaram lá na altitude, com o Domingues, o goleiro, Choco Quinteiro na lateral direita, Ade e Mina na zaga, o Fernandes está fora, e o Quinones na lateral esquerda. Piove, e aí mais uma linha de 4 jogadores, né, como se fosse 4-1-4-1, com Stupinhan, Johan Julio, Zambrano e Gonçalves, e o Hurtado, camisa 7, como centroavante. Quais as mudanças que a LDU pode fazer? Primeiro, eles contrataram um centroavante que no segundo, terceiro toque na bola já meteu um gol, que é o Arce, que é o argentino que está iluminado lá deles, fez um monte de gol o Paraguai, perdão, que fez um monte de gol pelo Independiente Rivadavia na Argentina, já tinha começado o ano metendo gol, e o Hurtado não é exatamente o melhor dos centroavantes, então pode acontecer do Arce já ser titular. Eles também têm o Estrada, né, mas acho que a probabilidade é do Arce roubar essa posição.
que também pode acontecer? O Johan Julio não está bem fisicamente, não treinou com o grupo, segundo a imprensa equatoriana relata. Com isso, até li aqui no Equagol, que é um site, é pouco provável que o Johan Julio jogue. Tá? É pouco provável que ele jogue. E aí, com isso, a entrada do Arce pode acontecer com o Hurtado ali jogando meio com 2 centroavantes, ou também pode acontecer uma entrada de mais um volante, o Gabriel Vidamil, por exemplo, o boliviano, pode entrar e eles deixarem, né, com um jogador a menos de frente. O Johan Julio preocupa bastante. Tem o Valverde também, que é jogador de meio de campo. Eles podem botar o Sugaray, que é um canhoto também que joga mais na frente. Tem algumas opções, né? O Johan Julio é um jogador importantíssimo para LDU para jogos assim, porque ele contra-ataca. Ele tem muita velocidade, tem um físico invejável, o camisa 26 da LDU. Então, de certa maneira, é bom que ele não jogue, tá? Mas vamos ficar de olho no que o treinador da LDU vai fazer, até porque o Joseph Alcácer, né, o treinador da LDU, não vai poder estar no campo. Ele pode até ficar ali no banco de reserva, mas ele não pode estar no campo porque ele não tem a licença da Conmebol. Quando digo campo, é ficar em pé na beira do campo e tal. Ele não tem a licença da Conmebol e não vai poder ficar em nenhum dos jogos do ano inteiro, cara. Muita loucura, né? O espanhol que chegou pra treinar a LDU. Eu falei que teria novidades, né? Não estou falando da KTO, mas a novidade pra você é que a KTO está pagando 1,93 para um gol de Germancano. Exatamente. 1,93 nesse jogo para um gol de Germancano. Desculpa, isso daqui é dado, pô. Não vou falar que é dado, né? Porque, vamos lá, o Germancano pode não fazer gol, mas num jogo que se espera, vou botar até aqui, ó, o gol do Fluminense. Cadê, ó? Fluminense total de gols. Nos gols que se espera que o Fluminense faça gols, né? Tá aqui, ó. Aposta pro Fluminense fazer um gol, tá 1,1. Você bota R$1, você recebe 1,10. Isso é muito baixo. Ou seja, espera-se que o Fluminense faça um gol, pelo menos. E o Germancano não vai fazer. Enfim, tá? As odds estão boas aqui. O Fluminense tá pagando 1,4 para vencer o jogo. Lembrando que isso aqui é para vencer o jogo, não é para vencer o título, né? O Fluminense, por exemplo, pode ganhar e perder o título. Então é para vencer o jogo. Vai lá na KTO, usa o cupom JORNADA. KTO.com, o site. Cupom esse daqui. Só se aproveitar lá na KTO para poder fazer seu depósito e jogar com responsabilidade. Apostar um dinheiro que você sabe, um dinheiro que você pode perder. Sobre a arbitragem da partida, a arbitragem será feita pelo Facundo Tello, da Argentina. É um árbitro que já apitou 2 jogos do Fluminense. Se repetirem esses resultados, vão ser ótimos, porque ele apitou 2-0 com o Cerro lá, na Libertadores 21, e o 3-1 com o Olímpia no Engenhão em 2022. Então foram 2 resultados que dariam um título pra gente. Sobre ele, o que dá pra não ter reclamações desses jogos. No jogo do Cerro tem a reclamação do VAR, que favoreceu a gente de uma maneira até meio ridícula, um impedimento marcado e tal, mas não foi culpa dele. Ele tolerante com cera, foi tolerante com cera na Copa do Mundo, então isso me preocupa um pouco, porque o goleiro da LDU já falou que vai utilizar do mesmo expediente no jogo daqui, então espero que ele não tenha mudado, não seja tão condescendente assim com a cera. Uma novidade que vai acontecer nesse jogo é algo que a gente já viu nas Copas do Mundo, né? Na Copa do Mundo masculina e na feminina, e que vai ser muito interessante acompanhar isso ao vivo no Maracanã, que é a decisão do árbitro, se ele precisar ir ao VAR alguma hora, vai ser transmitida ali pro telão e a decisão dele será falada quando ele for ao VAR, tá? Ele vai ter que falar e isso vai sair no estádio inteiro, no sistema de som, com ele falando: decisão de campo é de não dar o pênalti no Germancano, por exemplo. Vai ser falado. Acho que ele deve falar em espanhol, né? Porque também não faria sentido em inglês e acho que ele não deve falar português. Mas vai ser interessante acompanhar isso. Espero que tenha VAR. Agora, pô, tô esperando que tenha VAR. E claro que não seja um VAR fajuto igual foi aquele lá de Quito. Então é isso, tá? Pré-jogo ficou mais longo, tem bastante informação, mas é porque esse tinha que ter também essa contextualização também do que é essa final pra mim. Beleza? Tamo junto. Não esquece de deixar um like, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Já continuamos aí na nossa jornada, né, com 226 mil inscritos, e de acompanhar a gente na transmissão a partir de 8 da noite. Tamo junto, até a próxima, valeu!